Aconteceu, virou manchete. Hoje falarei de Griselda Blanco, a rainha da cocaína, pioneira do narcotráfico colombiano. Conhecida como rainha da cocaína, La Madrinha, a sua trajetória de crime será retratada em Griselda, nova série da plataforma de streaming Netflix, que já está no ar. Rainha da cocaína, viúva negra, La Madrinha ou rainha do narcotráfico, chame-a como quiser. O fato é que Griselda Blanco entrou para o comércio de cocaína muito antes de Pablo Escobar. Se quer pensar nessa possibilidade. No início dos anos 1970, El Patrón ainda era jovem e ganhava vida manobrando carros. Enquanto isso, a rainha já criava seu império. Precisamos deixar claro que a ligação entre os dois narcotraficantes é incerta. Enquanto muitos apontam que Escobar era protegido da viúva negra, outros dizem que eles eram inimigos mortais. O fato, porém, é que Pablo se aproveitou muito das façanhas elaboradas por Griselda. Em outros relatos, há informações de que Pablo Escobar e Griselda Blanco aparentemente tiveram uma relação complexa. E segundo também relatos e biografias sobre suas vidas no mundo do tráfico de drogas, o irmão de Escobar, Roberto Escobar, mencionou em seu livro que Griselda Blanco foi uma figura influente e bem-sucedida no cenário do tráfico de drogas e que os Escobar foram inspirados por suas realizações. Uma citação supostamente de Pablo Escobar referente a Griselda. O único homem de quem eu já tive medo foi uma mulher chamada Griselda Blanco. Embora alguns relatos sugiram que Griselda introduziu Escobar no comércio de cocaína, tornando-o extremamente rico na década de 1980, outros afirmam que eles eram inimigos operando gangues rivais. Hugo Clark, autor da biografia The Black Widow, The Life and Crimes of Griselda Blanco, America's First Billionaire Drug Smuggler, aponta que ambas as perspectivas podem ser verdadeiras, sugerindo que inicialmente eram amigáveis, mas tornaram-se rivais à medida que a ambição de Escobar crescia. Além disso, rumores sugerem uma possível relação romântica entre Griselda e Escobar, o que é descrito no livro de Clark como surpreendente, dado o histórico de que Griselda era fã de amantes mais jovens. A ligação entre eles também é vinculada a Carlos Leder, fundador do cartel de Medellín, cujo centro de transporte de cocaína era frequentado tanto por Griselda como por Escobar. Essa rede de conexões complexas revela a intrincada teia de relações e rivalidades entre os principais protagonistas do tráfico de drogas na época. Entre tiroteios em shoppings, ataques de esquadrões de motocicletas e invasões de casas, Griselda Blanco se tornou uma das mulheres mais mortíferas de sua época. Acredita-se que ela tenha sido responsável por
pelo menos 200 assassinatos, mas o número pode ser ainda maior. As pessoas tinham tanto medo dela que sua reputação a vangloriava, temida onde quer que ela fosse, disse Nelson Abreu, ex-detetive de homicídios, no documentário Cowboys de Cocaína. Griselda era pior do que qualquer um dos homens envolvidos no tráfico de drogas. Vida de crimes. Griselda nasceu em Santa Marta, na Colômbia, em 14 de fevereiro de 1943, mas se mudou ao lado da mãe para Medellín quando tinha apenas 3 anos. Segundo o documentário Cowboys de Cocaína, sua vida de crimes começou logo cedo. O seu nome completo é Griselda Blanco Restrepo. Aos 11 anos, ela teria sequestrado um menino de 10 e atirado em sua cabeça após sua família não pagar o resgate. Ela ainda teria cometido outros delitos, como furto de carteiras, e nesta fase ela também começou a vender seu corpo. Nos anos seguintes, Griselda conheceu o contrabandista Carlos Trujillo, com quem acabou se casando e teve 3 filhos. O casamento não durou muito tempo, visto que Carlos acabou morto na década de 1970, sendo o primeiro dos 3 maridos de Griselda a ter um fim trágico. Foi o segundo companheiro de Griselda, aliás, que ele apresentou ao comércio de cocaína, pouco após a morte de Trujillo. A colombiana se mudou para Queens, em Nova York, ao lado de Alberto Bravo. Com uma ligação direta entre os países, o negócio dos dois passou a decolar. Neste mesmo período, Griselda passou a ser conhecida como La Madrinha, ou a Madrinha em tradução livre. O apelido não foi por acaso, visto que ela encontrou um jeito novo de enviar o pó para os Estados Unidos, escondido nos sutiãs e roupas íntimas de jovens que eram enviadas como mulas para o país. Com a aceleração do mercado, Bravo voltou para a Colômbia para reestruturar os canais de exportação, enquanto Griselda expandia o império em Nova York. Mas tudo desmoronou em 1975, quando o casal foi investigado por uma ação conjunta da Polícia de Nova York e de Administração de Repressão a Drogas, na chamada Operação Banshee. Antes de ser indiciada, porém, Griselda conseguiu fugir de volta para o seu país. Acredita-se que ela tenha matado Bravo após uma discussão sobre o sumiço de milhões de dólares. Uma lenda aponta que Griselda lhe acertou no rosto enquanto ela tomava um tiro no estômago. Outros dizem que Pablo Escobar teria sido responsável por acabar com Bravo. O que se sabe, porém, aponta o All the Interesting, é que a autópsia de Griselda Blanco, anos mais tarde, confirmou que ela tinha realmente uma cicatriz de bala na região de seu torso. A ascensão.
Com Alberto Bravo fora de jogo, Griselda Blanco ganhou o apelido de Viúva Negra, além de ficar à frente sozinha de todo o seu império das drogas. Apesar de ter sido presa, ela jamais deixou de enviar cocaína para os Estados Unidos. Em 1976, por exemplo, especula-se que ela tenha contrabandeado a droga a bordo do navio Glória, que o governo colombiano havia enviado para a América como parte de uma corrida do bicentenário no porto de Nova York. 2 anos depois, ela se casou com seu terceiro marido, o assaltante de bancos Dário Sepúlveda. Ainda em 1978, ela deu à luz ao seu quarto filho, Michael Corleone, nomeado em homenagem ao personagem de Al Pacino em O Poderoso Chefão. Michael Corleone pode ser falado em espanhol Michael ou no inglês Michael Corleone. Usando suas habilidades como mulher de negócios, Griselda Blanco passou a levar a cocaína para um número cada vez maior de pessoas nos Estados Unidos. De volta ao país, viveu no luxo em Miami, quando ficou conhecida como a rainha do narcotráfico. Pioneira no comércio da droga por lá, ela também organizava festas selvagens, que eram frequentadas pelos principais traficantes do mundo. Justamente nesta época, porém, eclodiu uma competição entre facções, o que incluiu o cartel de Medellín. Guerra às drogas. Entre 1979 e 1984, o sul da Flórida se transformou em uma verdadeira zona de guerra, com o primeiro conflito ocorrendo em 11 de julho de 1979, quando a gangue de Griselda executou um traficante rival em um shopping. Trabalhadores do local ainda foram perseguidos pelos capangas da rainha da cocaína, mas ninguém se feriu gravemente. Em outros casos, os assassinos chegam disfarçados em uma van de entrega blindada que tinha estampado em sua lateral a frase: "Fornecimento completo para a festa Happy Time". Nós o chamávamos de vagão de guerra, porque suas laterais eram cobertas por aço de 1/4 de polegada com portas para armas cortadas, lembrou Raul Dias, um ex-detetive de homicídios do condado de Dade. Com o vagão de guerra sendo apreendido, porém, Blanco teve que encontrar outro veículo mais eficiente para as fugas, o que acabou resultando no uso de motocicletas em assassinatos. Para se ter uma ideia, no início da década de 1980, 70% da maconha e da cocaína que chegava aos Estados Unidos passavam por Miami. Tudo isso com Griselda Blanco sendo a principal envolvida. No período, os assassinatos na cidade também aumentaram, transformando o local na capital americana do homicídio. Se não fosse por Griselda, os casos não teriam sido tão brutais, aponta Aldona Bialovas Pobutsky, professora da Universidade de Auckland University e autora de Pablo Escobar em Colombian Narcoculture, em entrevista a True Crime. Outros criminosos matavam intencionalmente. Eles verificavam antes de matar. Mas Griselda
Mataria primeiro e depois diria: bem, ele era inocente, isso é uma pena, mas ele está morto agora. Os conflitos de Griselda iam além das drogas. No final de 1983, ela ainda passou por um problema familiar depois que Sepúlveda sequestrou Michael ou Michael Corleone e voltou para a Colômbia após uma discussão sobre a custódia do garoto. O The Guardian aponta que Griselda encomendou a morte do companheiro, que supostamente acabou morto por assassinos fantasiados como policiais. Dario Sepúlveda teria sido morto na presença de Corleone, seu filho, que observou todo horrorizado. A queda. Em seu auge, reporta o All the Interesting, na década de 1980, Griselda Blanco supervisionou uma organização que gerava $1 bilhão e cerca de 1.500 quilos de cocaína para os Estados Unidos todos os meses. No início de 1984, cansada do calor de Miami, ela decidiu mudar-se para a Califórnia, onde passou a viver uma rotina discreta. Mas cerca de um ano depois, ela acabou sendo presa pela Administração de Repressão a Drogas. Com 42 anos na época, Griselda foi condenada a quase 20 anos de prisão por tráfico de drogas. Enquanto estava detida, ainda foi acusada de 3 homicídios em primeiro grau, que poderia lhe render o corredor da morte. A principal testemunha era Jorge Rive Ayala, que acabou se envolvendo em um escândalo sexual com 2 secretárias que trabalhavam no gabinete do procurador do estado. Assim, seu depoimento foi descredibilizado. Após um acordo judicial, a madrinha da cocaína foi deportada para a Colômbia, onde adotou uma nova vida. Mas sua história acabou em 3 de setembro de 2012, após compras em um açougue. Abordada por um homem de meia idade que tinha acabado de descer da garupa de uma moto, ela foi alvejada com 2 tiros. Um na cabeça e outro no ombro, caindo no chão sem esboçar qualquer tipo de reação. Griselda, na época, tinha 69 anos. É uma espécie de justiça poética que ela tenha encontrado um fim que entregou a tantas outras pessoas, disse Bruce Bagley, autor do livro Drug Trafficking in the Americas. Ela pode ter se aposentado na Colômbia e não ser o tipo de jogadora que era no início, mas tinha inimigos persistentes em quase todos os lugares que você olha. Tudo que vai, volta. Agora vamos aos relatos do filho de Griselda Blanco, a rainha da cocaína, único sobrevivente entre os 4 filhos da rainha da cocaína. Michael Corleone, ou Michael Corleone, falou sobre a vida da traficante desta maneira: minha mãe não era santa. O fim dessa história muitos já conhecem. Após cumprir pena nos Estados Unidos, Blanco voltou para a Colômbia. Embora tentasse viver uma vida pacata, acabou executada enquanto deixava um açougue em 2012. Mãe de 4 filhos, ela perdeu 3 deles na guerra do tráfico. Os nomes: Osvaldo, Dixon e Uber. Mais um deles, Michael ou Michael Corleone Blanco, sobreviveu e hoje tomou um caminho
diferente daquele que pareceu fadado a trilhar. O herdeiro do tráfico. Único sobrevivente, Corleone Blanco, atualmente com 45 anos, foi entrevistado pelo Sunday Mirror em 2020, quando revelou como foi crescer filho de uma chefe do crime tão notória. Minha mãe não era santa. Ela teve que sobreviver para fazer suas coisas, mas no final das contas, ela era minha mãe. Para sempre irei honrá-la e respeitá-la. Eu amo ela, disse. Também conhecida como Viúva Negra, por participação nas mortes de seus maridos, Griselda Blanco nasceu em Cartagena, em 15 de fevereiro de 1943, mas logo cedo mudou-se para a favela em Medellín. Por lá, anos depois, ela iniciou o trabalho dos cartéis, sendo considerada uma empreendedora implacável, além de acusada por ter ligações com cerca de 200 assassinatos. Ela tinha o pior temperamento que já vi. Ela ordenava a morte das pessoas da mesma forma que se compra ou se pedem pizza, disse uma das pessoas que já trabalhou com Griselda. Diversas vítimas inocentes morreram enquanto a gangue de Griselda esteve ativa. Seu grupo foi responsável por frequentes tiroteios em Miami nas décadas de 1970 e 1980, inclusive um protagonizado em um shopping. Segundo o Mirror, recorda, o escritório do legista teve que alugar um caminhão refrigerado para lidar com todos os corpos. Embora hoje tenha o estilo de vida de um pai suburbano, como ele mesmo descreve, Michael, que vive em Miami com seus 3 filhos, recorda que desde o dia em que nasceu, esteve ligado ao crime. Afinal, sua mãe lhe presenteou com o nome do meio Corleone, uma alusão ao personagem mafioso de Al Pacino em O Poderoso Chefão. Na verdade, nunca tive uma infância, aponta. Quando menino, Corleone sobreviveu a 7 tentativas de assassinatos. Em uma ocasião, quase acabou sendo morto quando seu pai, Dário Sepúlveda, foi assassinado a mando de Griselda. Ele aponta que Sepúlveda pereceu em seus braços quando ele ainda era apenas uma criança. Com uma vida dividida entre Medellín, Flórida e a Califórnia, o garoto teve seus próprios guardas armados. Mas tudo começou a mudar quando ele tinha 6 anos, ao ver sua mãe levada de sua casa em Irvine, Los Angeles, para a prisão. Em 1985, quando ela estava detida, Michael passou a ser cuidado por familiares e tutores escolhidos por Griselda. Eu não tinha permissão para ser criança. Tive que arriscar minha vida todos os dias que saía de casa por ser um blanco. Negócios. Desde o dia em que nasceu, Michael Corleone pareceu destinado a assumir os negócios da família. E assim aconteceu quando ele tinha 12 anos. Disseram-me: você é um blanco, é parte dessa nobreza. Então, quando você estiver dirigindo, certifique-se de ter pessoas em carros dirigindo ao seu redor, dirigindo atrás de você, e tenha a arma bem debaixo da coxa, recorda. Mas, para ser justo, havia um estilo de vida muito luxuoso acompanhando tudo isso. Nem tudo foi dor e sofrimento, salienta. Enquanto Griselda Blanco estava presa em uma cela em São Francisco,
Micael era orientado de como devia cuidar dos negócios. Quando sua mãe foi solta e deportada para a Colômbia em 2004, ele já estava tentando largar aquela vida. Algo que só passou a se concretizar quando Griselda foi assassinada. Após receber a ligação avisando sobre a morte da mãe, sua mente se dividiu em dois pensamentos. Um buscava uma sangrenta vingança e outra tentava achar um meio para manter sua família em segurança. Era uma ligação que eu temia há anos. Eu falei com ela às 2 da manhã. Eles me disseram: Michael, estou de pé sobre o cadáver da sua mãe. Devo matar um monte de gente só por precaução? Se questionou. Você liga para as pessoas que você sabe que com um telefonema matará qualquer pessoa que você mandar? Ou você diz, eu vou cortar todas as maldições geracionais agora e não vou passar essa M para meus filhos? Quando recebeu a mensagem, Micael disse que estava ensinando seu filho mais novo a nadar. Ao se perguntar sobre todas as questões, decidiu. Eu disse, não vou deixar essas crianças viverem a vida que eu vivi. Mas para sair dessa vida é preciso deixar certas pessoas saberem que não haverá nenhuma retaliação. O legado difícil. Apesar das décadas depois das mortes de Griselda Blanco e Pablo Escobar, o legado da rainha da cocaína e de El Patrón continuam vivo. Em 2019, a cocaína causou a morte de quase 15 mil pessoas apenas nos Estados Unidos. Números assombrosamente maiores em relação a outros grandes centros, como a Europa, onde 711 pessoas morreram de overdose pelo uso da droga. Peço desculpas às pessoas que foram afetadas pelas guerras da cocaína, pelas epidemias de crack, pelo genocídio que aconteceu na década de 1980, recente Micael ou Michael. 22 membros da minha família direta foram mortos, então entendo quanto dói. Serei para sempre humilde e me desculparei por isso. Na época em que Griselda foi morta, Michael Corleone já tinha outro emprego. Trabalhava como faxineiro, ganhando cerca de $6 por hora. Um dia ele foi chamado para trabalhar em uma luxuosa cobertura de Miami, que um dia já havia pertencido a seu falecido irmão Osvaldo, também conhecido como Chique. Chique foi morto quando tinha 26 anos. Aos 17 anos, ele valia pelo menos $200 milhões e estava destinado a ser o próximo Pablo Escobar. É por isso que ele foi morto, explica. Mas naquele momento, entrando em seu apartamento para limpar o chão, Deus estava me humilhando, dizendo-me para seguir o caminho correto na vida. É isso que tenho tentado fazer desde então, finalizou. Essa matéria, dadas os créditos a Fábio Previdelli, jornalista, é uma matéria muito interessante e eu já vi, estou acabando de ver a série na Netflix, muito interessante. Antes disso, falarei de 10 curiosidades sobre a Griselda Blanco, a rainha do tráfico, La Madrinha. Primeiro, cometeu o primeiro assassinato aos 11 anos. Segundo, revolucionou o tráfico por roupas íntimas.
Terceiro, chegou a faturar 80 milhões de dólares por mês. Quarto, foi pioneira nos assassinatos com motocicleta. Quinto, acredita-se que tenha sido responsável por mais de 200 mortes. Sexto, deu o nome de um personagem de O Poderoso Chefão ao seu filho. Sétimo, teria matado todos os seus 3 maridos. Oitavo, planejou sequestrar John Kennedy Jr. Nono, evitou a pena de morte graças a um escândalo sexual. 10ª, foi assassinada por um de seus métodos preferidos. A família de Griselda Blanco está processando a atriz colombiana Sofia Vergara, que faz o papel da mesma na minissérie na Netflix sobre a narcotraficante de Medellín. O filho único restante de Blanco, representante de seu espólio, abriu uma ação contra Vergara e a Netflix, com o objetivo de bloquear o lançamento da série, alegando o uso não autorizado da imagem e semelhança de sua família. Mas não houve êxito porque a minissérie já está rodando na Netflix desde a data de 25 de janeiro de 2024. Espero que tenha gostado. Deixe seu comentário, seu joinha e sugestões. Um grande abraço da Érica. Aconteceu, virou manchete.